Em livros, documentos e registros preservados pelo Arquivo Público de Uberaba estão as marcas de quem atravessou fronteiras em busca de uma nova vida. Homens e mulheres que deixaram para trás a terra natal, os costumes e a família para recomeçar em um lugar desconhecido. Uma trajetória que ajudou a construir a história da cidade. Em Uberaba, esse processo de imigração vai começar desde que os primeiros geralistas, né, os entrantes, chegam aqui na região. Nesse caso, nós temos aí o sargento mor Antônio Eustáquio da Silva Oliveira, como fundador, né, e ele é português. Então, começa a primeira leva aí. A segunda grande leva, vamos dizer assim, de imigrantes, da pós-final do tráfico negreiro de 1850, e até os anos de 1870, 80, e depois essa imigração ela vai se fortalecer mesmo pós-abolição da escravidão de 1888, já começa todo aquele projeto imigrantista, né, para as pessoas vir para o Brasil, para substituir essa mão de obra escrava, e depois também com o fim da Primeira Guerra Mundial, muitos vêm para o Brasil também para fugir, né, desses embates, aí, desses combates, né, da Primeira Guerra. Os primeiros grandes fluxos migratórios ganharam força com a expansão da cafeicultura. Italianos, espanhóis, portugueses e sírio-libaneses estão entre os povos que deixaram marcas na economia, na cultura e no comércio local. Heranças que ainda podem ser encontradas em diferentes regiões da cidade. Você tem os italianos, vamos dizer, os árabes, né, vamos dizer assim, porque turcos, né? Tanto é que a rua Tristão de Castro, você tem ali o Cecílio, aquela turma toda ali, que até hoje teve uma tradição, né? Que foram comerciantes, foram muito importantes. E os italianos, né? Principalmente na questão da lavoura. E os japoneses também, né? E não deixa de ser importante, né? Os asiáticos também foram importantes para cá. Isso sem falar da diáspora negra, né? Mas a história da imigração não ficou guardada apenas nos arquivos. Ela continua presente no dia a dia de Uberaba, que segue recebendo pessoas de diferentes partes do mundo em busca de segurança, trabalho e novas oportunidades. Segundo o IBGE, os venezuelanos formam atualmente o maior grupo de estrangeiros residentes no município. A história de Uberaba foi escrita por gente que veio de muitos lugares diferentes. E mais do que registros e documentos. Esse legado pode ser encontrado nas ruas, nas tradições e nas famílias que ajudaram a construir a cidade. Uma história que continua sendo renovada por quem ainda hoje escolhe Uberaba para recomeçar. Entre essas histórias está a dos Georges. Ao revisitar fotografias da família ao lado da esposa e folhear o passaporte que o acompanhou na viagem do Líbano para o Brasil, ele relembra uma trajetória marcada por desafios, adaptação e recomeços. Há 71 anos, deixou o país de origem e encontrou em Uberaba o lugar onde construiu uma nova vida. Eu vim para o Brasil, foi dia 6 de maio 1955. Cheguei nessa terra, a terra do nosso Pai poderoso Jesus. Uma terra, o Brasil não é o país, o Brasil é uma mãe. Cheguei aqui, encontrei um descendente da minha mãe. Eles também me acolheram como um filho. O Brasil é um país que também ajuda todo mundo. Então, adaptei no Brasil, fiquei no Brasil. Depois, quando foi 1970, voltei no Líbano, casei e voltei para o Brasil e continuo tocando o meu comércio. E se a história de Georges ajuda a contar o passado da imigração em Uberaba, esse movimento continua presente nos dias de hoje. Nós, com tanta circunstância que tem em nosso país, principalmente a econômica, nós tomamos a decisão de vir para cá, tendo já antes escutado a muitos outros venezuelanos vindo para cá
e eles falando das suas experiências, que o Brasil é um país muito bom, que a gente é muito boa, e nós tomamos a decisão de vir para cá. Histórias separadas por décadas, mas unidas pelo mesmo sentimento: o de enfrentar o desconhecido, superar desafios e encontrar em uma nova terra a oportunidade de recomeçar. Desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, nós foi muito acolhido. Teve muitas pessoas que vieram para cá, que atenderam nosso caso. A gente chegou só com pouca roupa, só com poucas roupas. E muitas pessoas se integraram e ajudaram nós. Esse aqui só agradece a Deus, porque tudo que aconteceu comigo foi dirigido do meu Pai poderoso, que me encaminhou direitinho até chegar nesse ponto.